Questão 21. Carolina deseja chegar à cidade da verdade, onde todos os habitantes sempre falam a verdade. No meio do caminho, ela se deparou com uma bifurcação, em que um dos caminhos levava à cidade da verdade, enquanto o outro levava à cidade da mentira. Vamos desenhar aqui, pessoal. Tá aqui a Carolina, né? E ela chegou nessa bifurcação. E tá aqui ela, né? Beleza. O que acontece? Carolina se deparou com um cidadão, tá? Um cidadão habitante de uma das duas cidades. Mas ela não sabe qual é, né? Não foi dito, né? Para chegar ao seu destino, ela só pode fazer uma única pergunta, né? Você não sabe se esse camarada aqui, se esse cidadão é da cidade da verdade ou da cidade da mentira. E ela só pode fazer uma única pergunta para ele. Assinale a alternativa que indica a pergunta correta que Carolina deve fazer para encontrar o caminho certo da cidade da verdade. Então vamos lá. Quais são as perguntas, pessoal? Vamos lá. Qual desses dois caminhos leva à cidade da verdade? Pessoal, vamos supor que aqui seja a cidade da verdade e aqui a cidade da mentira. Aí o que é que acontece? Vamos supor que esse cara, tá, seja da cidade da verdade. Vamos supor que ele seja da cidade da verdade. Vamos colocar ele de verde, tá? Para supor que ele é da cidade da verdade. E vamos colocar ele de vermelho para supor que ele seja da cidade da mentira. Se você pergunta qual desses dois caminhos levam para a cidade da verdade, o cara de verde vai indicar aqui. Mas o cara de vermelho vai indicar a cidade da mentira, porque ele vai mentir. Beleza? Então, aqui não pode, né? Essa aqui não serve. Tudo bem? Essa aqui não serve porque ela não vai saber, com base só nessa pergunta, qual caminho vai para a cidade da verdade. Beleza? Então, isso aqui seria a resposta da letra... Isso aqui seria o comentário da letra A. No caso da letra B, qual dos dois caminhos, né, leva para a cidade da mentira? Então, vai estar aqui na bifurcação. Mesma coisa, cidade da verdade e cidade da mentira. Aí o que é que acontece? Ela vai e pergunta para o camarada que está aqui na cidade da verdade. Ela não sabe se o cara é da cidade da verdade ou se ele é da cidade da mentira. Aí o que é que vai acontecer? O cara da cidade da mentira, ele vai mentir, vai dizer que o caminho da cidade da mentira é esse. O cara da cidade da verdade vai mentir e vai dizer que o cara da cidade da verdade vai falar a verdade e vai apontar o caminho da cidade da mentira. E ela de novo vai ficar confusa, ela não tem como saber, com base nessa pergunta, qual o caminho da cidade da verdade. Beleza? Aí o item C. O item C é o seguinte: qual dos caminhos leva à sua casa? Então, vamos supor que a Carolina chega aqui. Aqui seria a cidade da verdade. E aqui a cidade da mentira. Aí o que acontece? Se o cara for da cidade da verdade, ele vai apontar o caminho da casa dele, caminho da cidade da verdade. Porém, se ele for da cidade da mentira, ele vai mentir, não vai apontar o caminho da casa dele, vai apontar o caminho da cidade da verdade também. Então, Carolina vai lá e segue o caminho indicado por esse cidadão em qualquer caso, beleza? Portanto, aqui a resposta é a letra C. As outras perguntas, né, não levam a nenhuma conclusão, porque letra D, ambos os caminhos levam à cidade da verdade. Bom, aí se ele disser que leva, que sim, ele está mentindo. A Carolina sabe que ele é da cidade da mentira, porém não tem como chegar à cidade da verdade só com base nessa informação. Aí letra E, o senhor fala a verdade? E aí nesse caso é uma famosa tautologia. Isso aqui é a tautologia, né, pessoal? Por quê? Porque o cara que fala a verdade, ele vai dizer sim, eu falo a verdade. Por quê? Porque ele tem que falar a verdade. Agora, o cara que mente, ele vai dizer que fala a verdade também, porque ele tem que mentir. Ele não poderia dizer eu minto, porque se ele dissesse eu minto, ele estaria falando a verdade. Isso ele não pode fazer, porque ele mente, beleza? Isso aí é conhecido também como o paradoxo do mentiroso, né? Porque a frase eu sou mentiroso não pode ser dita por ninguém. Nem a pessoa que fala a verdade pode dizer que é mentiroso, nem o mentiroso pode dizer que é mentiroso também, beleza? Então, dizer que se ela pergunta se eu falo a verdade, ele vai dizer que fala a verdade, independente de ser da cidade da verdade ou ser da cidade da mentira, e isso não vai representar
nenhuma informação nova para Carolina, ela precisa chegar à cidade da verdade. Portanto, pessoal, gabarito dessa questão, né, letra C, tá? Gabarito, letra C, e vamos para a próxima. A sentença, Bruno, se Bruno estudar bastante, tá? Bruno estudar bastante é P, tá? Ele vai passar em todos os concursos, aqui seria o quê? E não vai ter tempo livre, vamos colocar assim, e não vai ter tempo livre, como não R. Beleza? Aí é o seguinte, essa sentença se revelou o quê? Falsa, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a negação do P implica Q e não R. Isso aqui, pessoal, é a famosa regra da traição, a negação condicional. Você mantém a primeira e nega a segunda, tá? E a segunda, nesse caso, é uma proposição composta, que é Q e não R. Toma cuidado com isso, porque a segunda é uma proposição composta. Beleza? Vamos até agora usar a propriedade do operador negação, tá? Deixa eu só destacar aqui, ó. Porque o operador negação, ele diz respeito o operador de negação diz respeito a tudo que está aqui dentro, tá? Toma cuidado. Essa aqui é uma proposição composta. Isso aqui seria uma proposição Q. E a negação do P implica Q é P e não Q. Beleza? P e não Q. Portanto, vai ficar aqui, ó, usando a propriedade do operador negação, vai ficar P e... Ó, o operador negação vai para dentro, né? Ele vai para dentro do parênteses. Só que quando ele vai para dentro do parênteses, ele inverte esse sinal. Então, esse sinal passa a ser ou. O que fica negado, ele fica não que. Ou o não R também fica negado. E nesse caso, ele fica R. Beleza? Então, pessoal, o que é que a gente concluiu? A gente concluiu três coisas. A gente concluiu P, Bruno estudou bastante. A gente concluiu isso. A gente concluiu não que... Vamos lembrar que isso aqui é P. A gente concluiu não que, ou seja, ele concluiu que... Ó, vamos ter cuidado que essa aqui, ó. Deixa eu separar aqui para vocês. A gente concluiu não que. Só que qual é a frase que? Ele vai passar em todos os concursos. A negação de todos é que existe algum concurso em que ele não vai passar. Toma cuidado com isso, tá, pessoal? Muito cuidado. Significa aqui que existe um concurso no qual ele não vai passar. Cuidado com isso, tá, pessoal? Porque a negação de todos é algum não, tá? Lembra que todos é uma proposição, vamos anotar, que todos é uma proposição universal afirmativa. A negação de uma proposição universal afirmativa é uma proposição particular negativa. Beleza? Cuidado com isso aí. Aí a gente concluiu P e não que, ou, tá? Ou, esse ou é importante. Ou R. R é o que? Ele vai ter tempo livre. Então vamos lá. Letra A. O que é que diz a letra A? Bruno não estudou bastante. Não, isso aqui a gente pode concluir que Bruno estudou bastante, tá? Tá falso. Letra A. Bruno não passou em nenhum concurso. Tá errado. Bruno não quer dizer que... Se Bruno não passou em todos, tá? Quer dizer que ele não passou em pelo menos um concurso. Mas ele pode ter passado, por exemplo, ele pode ter feito 3 concursos e passado em 2 e não passado em 1. E estaria negando a afirmação, porque a afirmação diz que ele vai passar em todos. E se ele passa em 2 e não passa em 1, ele não passou em todos. É a negação, beleza? Então, não é que ele não passou em nenhum.
quer dizer que existe um concurso em que ele não passou. Letra C. Bruno não passou em pelo menos um concurso, mas pode ter passado em alguns. Bom, essa aqui, cuidado com ela. Porque é o seguinte, isso aqui é exatamente o não que. Tá? Mas observa que a gente tem, ó, não que ou R. Não que ou R. Então é o seguinte, para não que ou R ser verdadeiro, eu preciso ter o não que ou R. Tá? Preciso ter o não que ou R. E aqui eu só tenho o não que. Pode acontecer o seguinte, pode acontecer de que Bruno estudou bastante, é o P, estudou bastante. Ele passou em todos os concursos, mas ele teve tempo livre. Se ele teve tempo livre, eu estou negando aqui essa parte. E se eu estou, na verdade, estou negando o não R, então quer dizer que eu estou falando R. Se eu estou falando R, isso aqui, ó, é verdadeiro. Ou seja, a negação da minha sentença é verdadeira. Beleza? Então, pessoal, eu tenho que esse ou aqui, né, que apareceu, ele causa um problema. Por quê? Porque existe uma alternativa ao não que. A alternativa ao não que é o ou R. Beleza? E isso aqui está faltando na questão. Né? Isso aqui está faltando, né? Isso aqui está faltando. Não é que riscar, não. Isso aqui está faltando. Portanto, isso aqui está falso também. Letra D. Existe um concurso no qual o Bruno passou. Não, está errado. Existe um concurso no qual o Bruno não passou. Olha só, pessoal. A negação de uma proposição universal afirmativa é uma particular negativa, tá bom? Então, aqui é uma proposição particular, ok, mas é uma particular afirmativa. Não pode, beleza? Então existe um concurso no qual o Bruno não passou. Tá errado, letra D. E letra E, existe um concurso no qual o Bruno não passou, beleza? Ou, perfeito, ele teve tempo livre. Então aqui o que é que eu tenho, pessoal? Aqui eu tenho não que ou R. Eu tenho exatamente isso aqui, beleza? Porque preste atenção no seguinte, eu posso concluir duas coisas, né? Eu posso concluir que Bruno estudou bastante. Eu posso concluir que Bruno estudou bastante. E posso concluir isso aqui, ó. São duas conclusões diferentes. Toma cuidado que essa questão não pediu, tá? Essa questão não pediu um equivalente lógico à negação. Não pediu a negação. Porque a negação seria Bruno estudou bastante. E isso aqui que está na letra E. Agora a questão pediu o quê? Pode-se concluir necessariamente, ou seja, uma conclusão. E aqui eu tenho duas conclusões. As duas conclusões são o quê? Exatamente o que tem na letra E e que Bruno estudou bastante. Então, a letra E está certa porque o enunciado pediu, tá? O enunciado pediu que pode-se concluir. Ele não pediu um equivalente lógico. Toma cuidado com isso, que a VUNESP ama esse tipo de brincadeira. Beleza? Preste atenção que isso é importante você saber. Gabarito letra E, portanto, tá? Gabarito letra E. Gabarito letra E. Letra E de errado. E agora vamos para a questão 23, tá, pessoal? Questão 23. Numa escola estão matriculados ao todo 300 alunos, dos quais 250 fazem inglês, 180 espanhol e 100 fazem francês. Então, vamos construir aqui o diagrama, tá? De que 250 alunos fazem inglês. Espanhol são 180 e francês são 100. E agora, sabe-se que 60 alunos de curso exclusivo em simultaneamente inglês e espanhol, 50 inglês e francês, 30 espanhol e francês. Vamos colocar esses dados? 60 está aqui, né? Exclusivo e simultaneamente inglês e espanhol. 50 está aqui, espanhol e francês, perdão, inglês e francês. E 30 está aqui, espanhol e francês. Beleza? Continuando. Determine o número de alunos matriculados exclusivamente em uma língua. Ou seja, esse pessoal aqui, ó, o A, B e C, quem está só em uma língua.
E além disso, a gente tem esse pessoal aqui, o W, né, que não foi falado, mas tem eles. E a gente sabe o número de elementos da união, né, que é o número total de elementos de alunos que estão matriculados na escola. Porque para estar matriculado na escola, tem que estar matriculado em uma dessas línguas, né? E o número de elementos da união é 300. E a união, você tem que pegar todo mundo. É o A, o B e o C, né, esse pessoal que está de fora, o A, o B e o C. Esses 2A2 aqui, que é o 50, o 60, o 30. E esse pessoal aqui no W. Essa soma dá 300. O A mais B mais C, vamos dizer o seguinte, o problema pediu a soma A mais B mais C, então vamos chamar de S, tá? A mais B mais C é o S, mais 50 mais 30 dá 80, mais 60, 140, mais o W fica igual a 300. Vai ficar que S mais W vai ser 300 menos 140, que é 160. Beleza, pessoal? Então isso aqui é o A mais B mais C. Beleza? Então, né? É só um minuto, tá, pessoal? Deixa eu só... Pronto. Obrigado aí. Então, vamos continuar aqui a questão, tá, pessoal? Agora, a união A mais B mais C. E agora, vamos pegar esses dados aqui de quem faz inglês, quem faz espanhol, né? Faz em inglês. Quem é que faz em inglês? O A, 60, W, 50. Então, A mais 60 mais W mais 50 faz em inglês e total 250. Quem é que faz espanhol? O B, o 60, o W e o 30. Quem é que faz francês? Faz o C, faz o 30, W e 50. Dá 100, beleza? Vamos trabalhar o seguinte. Em primeiro lugar, deixa eu resolver essa equação, tá? Essa equação é uma equação importantíssima. E vamos trabalhar com essas daqui. Vou pegar aqui o vermelho. Vamos trabalhar com essas daqui. Porque a gente tem que A mais W mais 110 igual a 250. Portanto, o A mais W é igual a 250 menos 110, que é 140. O B mais W, mais, 60 mais 30 dá 90. Isso aqui fica 180. Portanto, o B mais W vai ficar o quê? 180 menos 90, que dá 90. C mais W, 30 com 50 dá 80. Isso aqui fica 100. Portanto, C mais W vai ficar 100 menos 80, que é 20. Beleza, pessoal? Como a gente quer a soma, a gente pode somar tudo aqui, né? A gente quer essa soma mais B mais C. Porque se a gente somar as três equações, vai ficar o A mais B mais C mais 3W igual a 140 com 90 dá 230, com 20 dá 250. Portanto, pessoal, S mais 3W é igual a 250. Mas a gente já sabia que o S mais W era 160. Portanto, o que é que a gente pode fazer? Subtrair. S some com S. 3W menos W dá 2W. 250 menos 60 dá 90. Portanto, W é 45. Mas a questão pediu S, né? E o S mais W, que é 45, dá 160. Portanto, o S, pessoal, ficou 160, né? Menos 45. O S ficou igual a 115. Tá? Só para observar, essa equação é essa aqui, né? Essa equação aqui. Beleza? Se você ficou em dúvida. Portanto, pessoal, soma 115. Gabarito, letra D. Tá? E vamos agora para mais uma questão, tá? Vamos para mais uma questão muito quente essa aqui. Jorge, Álvaro, Mauro, Rogério e Sidney são casados com Rosa, Vilma, Thaís, Helen e Miriam, não necessariamente nessa ordem. E cada um deles tem uma profissão diferente, dentre advogado, médico, engenheiro, dentista e psicólogo. Bom, melhor forma de lidar com essas questões é você fazer uma tabela e ir riscando todas as possibilidades, né? Então a gente tem aqui o Jorge. Vamos colocar essa tabela aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, tá, pessoal? Vai ficar melhor assim, né? Esposa e a profissão. Você tem aqui Jorge, né? Álvaro, tá? Não vou escrever o nome completo não, tá? O Mauro, Rogério e o Sidney.
construindo aqui a tabela. Quem são as possibilidades? As esposas podem ser cada uma das mulheres, né? Vamos colocar só as iniciais para facilitar. Você constrói a tabela mesmo. Você tem que ter paciência para resolver essa questão. Tá? Tem que ter paciência para resolver essas questões, que essas questões não são fáceis, não. Profissão também. Mas vamos lá, um passo de cada vez. Ó, vamos ver as nossas informações. Mauro não é casado com Thaís, que é casada com o dentista. Então já vamos riscar que Mauro não é casado com Thaís. E vamos anotar essa informação. Thaís, ela vai ser casada, vamos colocar assim, com o dentista, porque mais para frente a gente pode usar, então já vamos deixar aqui reservado, né? E vamos continuar. Rosa não é casada com Sidney, que não é engenheiro nem dentista. Então vamos colocar lá. Ó, Rosa não é casada com Sidney. Sidney não é engenheiro e também não é dentista. Ok, né? Vamos continuar. Ellen é casada com Rogério, que não é engenheiro nem psicólogo. Então, primeira informação aqui que a gente já tem é que Ellen é casada com Rogério. Tá? Que não, só que se Ellen é casada com Rogério, Rogério não pode ser casado com nenhuma dessas. Nem Ellen pode ser casada com nenhum outro. Né? Não tem bigamia nessa questão. Beleza, pessoal? Mas a gente falou também que ele não é nem engenheiro nem psicólogo, né? Não é nem engenheiro nem psicólogo. Beleza. Então vamos continuar a questão. A gente já cortou um monte de coisa, né? Informação 3. O advogado não é casado com Vilma. Mas logo depois ele diz que Álvaro é advogado, né? Então a gente já sabe que Álvaro não é casado com Vilma, né? Que não é casada com Jorge nem com o psicólogo. Então vamos lá, pessoal. O advogado, que é Álvaro é advogado. Se Álvaro é advogado, a questão diz que os amigos têm profissões diferentes. Então, mais ninguém pode ser advogado. E também Álvaro não pode ter outra profissão. E ele também não é casado com Vilma. Beleza? Foi dito também, né? Até esqueci aqui, que Vilma não é casada com Jorge. Vilma não é casada com Jorge. E Vilma também não é casada com o psicólogo, que daqui a pouco a gente vai descobrir quem é. Beleza, pessoal? Aí agora, o que é que a gente pode fazer para eliminar mais informações? Vamos lembrar que Thaís é casada com um dentista. E a gente sabe que Álvaro não pode ser dentista. Então, Álvaro não pode ser casado com Thaís. Beleza? Assim como Sidney também não pode ser dentista, ele também não pode ser casado com Thaís. Portanto, Jorge é casado com Thaís. Né? Só sobrou Jorge, né? Ninguém é casado com Thaís, então só sobrou Jorge. Que é o nosso gabarito. E aí a gente pode riscar, né? Que Jorge não é casado com nem com Rosa, nem com Vilma. Beleza, pessoal? Então essa informação aqui foi utilizada, né? Foi uma informação bem útil. Continuando a nossa questão, né? Continuando. Isso aqui a gente já tem gabarito, né? Já tem gabarito, mas vamos continuar essa questão, porque essa questão é bem interessante, dá para fazer até o final. Tá? Dá para fazer até o final sobre ela. Bom, vamos lá. Diz que Vilma não é casada com o psicólogo, né? Bom, Thaís é casada com o dentista, né? Esqueci isso, né? Então Jorge tem que ser dentista. E se Jorge tem que ser dentista, mais ninguém pode ser dentista, nem ele pode ser médico, nem engenheiro, nem psicólogo. Beleza? Beleza, né, pessoal? Agora, continuando, né, nossas informações aqui. A gente tem que usar que Vilma não é casada com o psicólogo, né? Mas aqui quem pode ser psicólogo é Mauro ou Sidney. Tá? Mas aí você já percebe aqui, ó, que só sobrou médico para Rogério, né? Só sobrou médico para Rogério. Então mais ninguém aqui pode ser médico. E aí só sobrou psicólogo para Sidney. E Vilma não é casada com psicólogo. Então Vilma não pode ser casada com Sidney. Logo, Sidney tem que ser casado com Miriam. Só sobrou Miriam. Beleza? Então, mas ninguém pode ser casado com Miriam.
E você percebe, né, que aqui também não pode ser psicólogo, né? Você percebe que Vilma só sobrou Maurício, né? Só sobrou Maurício. Então, Maurício não pode ser casado com Rosa, tá? Maurício também só sobrou engenheiro também para ele. E só sobrou aqui Rosa para Álvaro, né? Já matamos todas as possibilidades. Tranquilo, pessoal? Vamos ao que é falado. Mauro não é engenheiro, né? Falso. A gente viu que Mauro é engenheiro, tá? Mauro é engenheiro, tá aqui. Né? Jorge é casado com Thaís, sim, né? Já tinha visto. Gabarito, letra B. Álvaro não é casado com Rosa, é casado sim, né? Sidney é casado com Vilma, não é, falso, né? Porque Sidney é o psicólogo, né? Então, Sidney é casado com Miriam. Rogério não é médico, falso, né? Rogério é médico sim, né? Rogério é médico. Tá aqui, Rogério é médico. Beleza, pessoal? Questão bem complicada, bem complexa, mas é importante pra gente treinar. Tudo bem? Então, vamos lá. Mais questões. Considere verdadeiras as afirmações. Se Renato não estuda, Daniela sai de casa. Se Isabela não beber, Renato estuda. E se chover, Isabela não bebe cerveja. Daniela só sai de casa se chover. Sabe-se que choveu. Tá? Bom, pessoal, vamos escrever o seguinte. Aqui a gente tem choveu. P, se chover. Então, Isabela bebe cerveja. Não bebe cerveja, no caso. Se Isabela não beber cerveja, Renato estuda. Se Renato não estuda, Daniela sai de casa. Daniela só sai de casa se chover, quer dizer o seguinte, se não chover, não choveu, quer dizer que Daniela não sai de casa. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa que Daniela sai de casa, quer dizer que choveu. Né? Quer dizer que choveu. Beleza? Só pra gente organizar, P é choveu, Q é Isabela bebe cerveja, R, Renato estuda e S é Daniela sai de casa. Sabendo que choveu, né? Então a gente tem o que? P é verdade. Pode concluir o seguinte, ó, Isabela bebeu cerveja? Pessoal, P implica não que. Mas a gente tem P, então a gente pode concluir não que. Ou seja, a gente pode concluir que Isabela não bebeu cerveja, portanto isso aqui está falso, né? 2. Renato não, estudou. A gente sabe, não que, a gente sabe que Isabela não bebe cerveja. A Isabela não bebe cerveja. Mas a gente sabe, aqui ó, a gente tem não que e tem que não que implica R. Portanto, a gente pode concluir R, né? Isso aqui é o famoso, ó, ambos os casos a gente está falando do famoso modus ponens, né? Se você lembrar lá das aulas de lógica de argumentação, ambos os casos são modus ponens, que é o quê? Eu vou afirmando ou eu volto negando, né? Vou afirmando o modus ponens, tá? Ou seja, eu tenho aqui P implica não que e tenho P, ou seja, eu estou afirmando o P, né? Beleza? Então eu tenho não que. Aqui eu tô a mesma coisa, não que, tô afirmando não que. Beleza, pessoal? Vamos lembrar do que eu chamo de ciclo do argumento válido. O que é isso? O que é o ciclo do argumento válido? Eu tenho P, implica aqui. Eu posso ir afirmando ou eu posso voltar negando. Tudo bem? E agora, eu cheguei à conclusão, ó, não, Isabela não bebeu cerveja. Eu vou afirmando. Então, Renato estudou. Beleza, verdadeiro. Item 3. Daniela saiu de casa. Pessoal, aqui o que acontece? A gente sabe que Renato estudou. A gente sabe que Renato estudou. Né? Aí diz, se Renato não estuda, Daniela sai de casa. Se Renato não estuda, Daniela sai de casa. Eu não posso, como eu tenho aqui, eu tô negando, eu não posso ir negando, tá? Não posso ir negando, só posso ir afirmando. Então aqui eu não posso usar esse condicional para o item 3, tá? Não posso usar para o item 3, eu não posso usar, porque eu não posso, tá? Ir negando. Tudo bem? Eu só posso ir afirmando.
E aqui diz, Daniela só sai de casa se chover. Quer dizer o seguinte, quer dizer o seguinte, se Daniela saiu de casa, choveu, né? Se Daniela saiu de casa, choveu. Eu não posso voltar afirmando, eu não posso pegar e dizer choveu, né? Eu não posso pegar, choveu, então Daniela saiu de casa. Não posso voltar afirmando. Eu não posso, né? Porque Daniela, a gente tem aqui, ó, Daniela sai de casa, então choveu. Eu não posso voltar afirmando, não posso fazer isso. Isso aqui, pessoal, voltar afirmando não pode. Eu só posso ir afirmando ou voltar negando. Portanto, Daniela saiu de casa é inconclusivo. Isso aqui é uma falácia, tá? Mas aí diz que você precisa saber quais é que podem ser concluídos. Então, isso aqui é uma falácia. Eu não posso concluir isso. Beleza? Porque nenhuma dessas duas afirmações dão suporte. Tudo bem? Portanto, né? Nosso gabarito é apenas 2, letra C. Tudo bem, pessoal? Apenas 2, deixa eu anotar aqui. Letra C. Né? C. Vamos continuar agora. Questão 26. Questão de orientação temporal agora. Pedro carrega 8 tijolos a cada 12 minutos. Então, pessoal, a gente pode colocar a velocidade de Pedro de carregar tijolos. Ele carrega 8 tijolos a cada 12 minutos. E João é capaz de construir um pedaço de muro com 5 tijolos a cada 10 minutos. Então, a velocidade de João vai ser 5 tijolos a cada 10 minutos. De acordo com políticas do dono da obra, caso haja um acúmulo de 30 tijolos, né, que ainda não foram colocados no muro, será chamado um ajudante para João. Se João começou a trabalhar às 8 horas da manhã, que o assistente apareceu assim que foi chamado e que às 11 horas não havia mais nenhum tijolo esperando para ser colocado no muro, é correto afirmar que o assistente coloca, né? Ele quer saber, na verdade, a velocidade do assistente. Então, essa é uma questão bem complexa, tá? É uma questão bem complexa. O que acontece é o seguinte. Você vê, ó, que Pedro coloca mais tijolo do que João tira, né? Porque Pedro vai lá, ó, começaram 8 horas. Até as 14, né? Pedro vai lá, coloca mais tijolos, coloca 8 tijolos a cada 12 minutos. João coloca no muro mais devagar. Aí então o que acontece? Eu posso medir a quantidade de tijolo, né? E aí você tem que lembrar da física, o deslocamento é a velocidade vezes tempo, né? Então Pedro está colocando 8 tijolos a cada 2 minutos. Eu tenho que multiplicar aqui pelo tempo para saber quantos tijolos ele colocou. João está tirando, ó, 5 tijolos a cada 10 minutos. Aí se eu multiplicar pelo tempo, multiplicar a velocidade pelo tempo, eu tenho a quantidade de tijolos que ele colocou em uma quantidade de minutos. E eu quero que isso aqui seja igual a 30. Por quê? Porque nesse momento eu vou encontrar o ponto em que o assistente foi chamado. Beleza? Aqui dá para simplificar, você pode ver, ó, 8 dá para simplificar por 4, dá 3 quartos, né? Não, 3 quartos não, pessoal, perdão. Dá 2 terços, né? Menos 1 meio. Aqui eu simplifiquei por 5, né? Ficou 1 meio. Aqui simplifiquei por 4, né? Ficou 2 terços. Tira o mínimo, que é 6. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2. Menos 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1. Vezes o tempo é igual a 30. 4 menos 3 sobre 6t é 1 sobre 6t igual a 30. Portanto, t vai ser 30 vezes 6, que é 180 minutos. E 180 minutos, né, vale lembrar que são 3 horas. Quer dizer o quê? Que às 11 horas, o assistente chamado. E aí o assistente vai ter uma velocidade do assistente, que é o que eu quero saber, né? Eu quero saber qual é a velocidade com que o assistente coloca, né? Ajuda João lá a colocar tijolos na parede, beleza? Coloca tijolos lá no muro, né? Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Você tá vendo, ó, esse conceito aqui, né? O T sobre 6, isso aqui é a diferença de velocidades Pedro e João. O que vai acontecer, pessoal, é o seguinte. Nesse momento, às 11 horas, foi acumulado 30 tijolos ali esperando para ser colocado no muro.
Aí eu coloquei um assistente para reverter esse processo. Então o que aconteceu, né? O assistente vai colocar os tijolos com uma velocidade que eu não sei qual é. O tempo, vamos colocar assim o tempo, né? O assistente está ajudando o João, então vai gastar tempo também. Mas Pedro, né? Digamos assim, Pedro está atrapalhando, então porque Pedro está colocando mais tijolos. E nesse processo eu tenho que tirar 30 tijolos, né? Então por isso, né? Aqui vai dar tempo. Vai dar 30, tem que tirar 30 tijolos, porque tinha 30 tijolos, né? Aí, o que é que está acontecendo? Eu tinha 30 tijolos acumulados. Eu vou ter João colocando com aquela velocidade conhecida aqueles tijolos na parede. Vou ter o assistente também ajudando o João a colocar os tijolos lá no muro. Porém, Pedro vai trazer mais tijolos e vai acumular mais tijolos. Por isso que eu estou tirando aqui a velocidade de Pedro. Tranquilo? Só que esse tempo, aqui no caso, é de 3 horas, né? É de 3 horas. Portanto, pessoal, 3 horas, né? T é 180 também, né? A velocidade do assistente vai ser 180, mais a velocidade de João, que a gente já viu que é 5t sobre 5 sobre 10, menos a velocidade de Pedro, né? A velocidade de Pedro, vou botar mesmo, 8 sobre 12, né? Ele tinha 8 joules a cada 12 minutos. Isso é igual a 30. Vamos simplificar. 10 vai embora, né? Esse 0 vai embora. O 12, né? Dá para dividir aqui. 180 dá para dividir por 12, né? Salvo engano aí dá 15, tá? Dá 15 certinho. Então fica a velocidade do assistente vezes 180, mais 5 vezes 8 dá 90, menos 8 vezes 15, tá? Que dá 120, é igual a 30. Ó, você percebe que Pedro colocou de novo, né? Pedro tirou mais tijolos do que João, né? Do que João colocou, né? Por isso que o assistente é necessário, beleza? Ficou VA vezes 180 menos 30 igual a 30. VA vezes 180 é igual a 60. Então a velocidade do assistente vai ser 60 sobre 180. Que a gente pode simplificar aqui os zeros. E dá para dividir por 6 também, né? Fica 1/3. Então a velocidade do assistente é 1/3. Um tijolo a cada 3 minutos. Que é a mesma coisa, né? Você pode olhar como 4 sobre 12. Então quer dizer que ele coloca 4 tijolos a cada 12 minutos. Portanto, gabarito letra C, né? Vou botar aqui uma questão bem sofisticada, né? Bem complexa de orientação temporal. Vamos para a próxima, questão 26. Nas primeiras 60 questões de uma prova, Joana acertou 55%. Então, nas primeiras 60 questões, ela acertou, tá? Vou colocar questões e acertos. E nas primeiras 60 questões, ela acertou 55%, né? Vamos calcular aqui, ó, o número de acertos dela foi 55 vezes 60. E você calculando isso aí, vai dar, né, 33, né? 33. Então ela teve 33 acertos. Aí o seguinte, com as últimas 15 questões, ou seja, ela passou de 60 para 75. Joana aumentou sua média para 60%. Então quer dizer que com essas últimas questões, o novo N aqui, né, o N final, vamos colocar assim, foi 60% de todas as 75 questões. Tranquilo? Então isso aqui vai dar, né, 45. Então dessas últimas 15 questões, quantas ela acertou? Então, pessoal, daqui para cá eu tenho 15 questões. E daqui para cá eu tenho 12 acertos. Portanto, dessas últimas 15 questões, Joana acertou 12. Gabarito letra D. Tá? Joana foi bem aí na parte final, né? Para melhorar sua nota. Questão 28. Daphne investiu 600 mil na sua empresa no primeiro mês de funcionamento. Depois ela investiu 150, 37.500 e assim indefinidamente. Assinale a alternativa que apresenta o valor total investido por Daphne. Então, pessoal, a soma, ó. Ela investiu 600 mil, depois investiu 150,
depois investiu 37,5 e assim sucessivamente, né? Você percebe aqui de 60 para 150, eu multipliquei por 1/4, né? Porque 600 dividido por 4, 600 dividido por 4, né? 600 vezes 1/4, vai dar, ó, 150. De 150 para 37,5, eu também multipliquei por 1/4. Você percebe, ó, 150 dividido por 4, né? Aqui vai dar 3, 4 vezes 3 dá 12, subtrai 30, 30 dividido por 4 dá 7, né? Fica 28, sobrou 2. Resto 2, né? Desce o 0, 20 dividido por 4 dá 37,5. Então isso aqui, pessoal, é uma progressão geométrica de razão igual a 1/4. E o primeiro termo é 600. E a gente sabe, né, que a soma de uma progressão geométrica infinita é A1 dividido por 1 menos Q. A1, 600 dividido por 1 menos 1/4. 600 dividido por... Ó, vamos passar o 4 aqui. Eu gosto de alongar essas barras só para você não confundir, né? De onde você está dividindo o quê, né? Passei aqui, tirei o mínimo. 4 dividido por 1, né? Vai dar 4 menos 1. 600 dividido por 3 dividido por 4. Razão de frações, eu pego a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 600 dividido por 3 vai dar 200. 200 vezes 4 vai dar 800. Gabarito, portanto, letra A, 800 mil reais foi o quanto a soma infinita dessa progressão. Tranquilo, pessoal? Vamos para a questão 29 agora. Aí, confirmando o gabarito, né? Vamos para a questão 29. A sequência seguinte foi criada por um padrão matemático. Assinale a alternativa que apresenta o intervalo em que está o 10º termo. Então, aqui, a gente precisa reconhecer qual é o padrão criado pela sequência. E, pessoal, uma dica que eu posso dar para vocês é que toda sequência, ela vai lembrar uma PA, ou uma PG, ou alguma coisa do gênero. E eu estou vendo aqui que está aumentando muito, né? 2, 3, 6, 15, 45, né? Começou bem devagar e depois vai aumentando muito. Então, eu posso desconfiar de uma PG. E quando eu vou investigar, eu percebo que aqui eu multipliquei por 1. Né? Multipliquei por 1. Deixa eu pegar aqui a sequência. Quando eu vou investigar, eu percebo que aqui eu multipliquei por 1. Aqui eu multipliquei por 3 sobre 2. E aqui eu multipliquei por 2. Aí eu posso notar que 1 é 2 sobre 2. E que 2 é 4 sobre 2. Então aqui, ó, você percebe que eu multipliquei por 5 sobre 2. E daqui para cá eu multipliquei por 3. E 3 é 6 sobre 2. Beleza? Então, na verdade, essa sequência, você vai multiplicando. Ó, o próximo termo vai ser o quê? Multiplicar por 7 sobre 2. E como é que fica 45? Vamos pegar aqui embaixo. 45 vezes 7 sobre 2. Essa conta vai dar... Vamos deixar assim mesmo, né? Vamos deixar assim mesmo. 45 vezes 7 vai dar 315 sobre 2. Vamos deixar assim mesmo? 315 sobre 2. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por 8 sobre 2. Multiplicar por 8 sobre 2, ó, vou pegar agora o 315 sobre 2 e multiplicar por 4. Você percebe que vai ficar 315 vezes 2, que é 630. Próximo termo, qual é? Vou multiplicar por 9 meios. 630 vezes 9 sobre 2, 315 vezes 9, e 315 vezes 9 vai dar 2835. Próximo termo, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar por 10 sobre 2. 2835 vezes 10 sobre 2. Tá? Aí aqui vai dar 2835 vezes 5, que dá 14.175. A questão pediu o 10º termo da sequência. E vamos contar então, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo,
oitavo, nono, décimo. 14.175. E 14.175 está aqui na letra B. Portanto, nosso gabarito, né, pessoal? 29, letra B. É uma questão aí que você tinha que perceber as progressões, né? Progressão aritmética e progressão geométrica. Né? Nesse caso aqui, a sequência era uma mistura entre as duas, né? Minha dica que eu dou é o seguinte: sempre que você vê que a sequência no começo começa devagar e depois ela vai se acelerando, você vai desconfiar de uma progressão geométrica. Agora, se a sequência vai, digamos, naquele passo mais ou menos constante, você vai desconfiar que ela tem alguma coisa a ver com a progressão aritmética. Tranquilo? Vamos agora para a nossa última questão. Está revelando aí o gabarito. Vamos para a nossa última questão. 7 agentes fiscalizam 8 empresas em 4 dias. Então, agentes, empresas e dias. 7 agentes fiscalizam 8 empresas em 4 dias. Quantos agentes, X, serão necessários para fiscalizar 6 empresas em uma semana? Em uma semana tem 7 dias. Aí, pessoal, uma questão de regra de 3. Olha, vê só. Quanto mais agentes eu tiver, mais empresas eles podem fiscalizar. Né? Se eu tiver mais empresas para fiscalizar, eu vou precisar de mais agentes. Agora, se eu tiver de mais tempo para fiscalizar as empresas, eu vou precisar de menos agentes. Né? Porque se eu tiver mais tempo, maior prazo, cada um vai poder trabalhar mais em cada projeto. Então, ou então, se eu tiver um prazo muito apertado, eu vou ter que chamar gente para ajudar. Eu vou ter que aumentar o meu contingente. Então, o número de agentes é inversamente proporcional ao número de dias, né? Por quê? Por causa dessa lógica, né? Se eu tenho um prazo mais curto para fiscalizar a empresa, eu vou precisar de mais pessoal, vou precisar de mais agentes. Agora ele é diretamente proporcional ao número de empresas. Por quê? Porque se eu tenho mais agentes para fiscalizar, eu vou poder fiscalizar mais empresas, né? Se eu tiver um número maior de empresas para fiscalizar, eu também vou ter que aumentar a minha equipe. Tranquilo? Então, isso que você tem que perceber. E agora, pessoal, questão de proporção, você monta a proporção seguindo a seta. Segue a seta. X está para 7. Assim como, segue a seta. 6 está para 8. Multiplica, segue a seta. 4 está para 7. Se você seguir a seta, você nunca mais erra nenhuma questão de razão e proporção. Vamos lá? Vamos simplificar. 7 morre com 7. 4 dá para cortar com 8, né? Fica 2 aqui, 1 aqui. 6 dá para simplificar por 2, fica 3. Portanto, pessoal, o número de agentes é x igual a 3. Gabarito, portanto, letra C. Né? E com isso, a gente vai encerrando aqui a nossa correção do simulado, do primeiro simulado do TCE São Paulo. Tá? Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e gostaria de aproveitar para desejar uma excelente maratona de estudos para todos vocês e muito sucesso lá na sua prova, tá? Até mais, pessoal. Grande abraço, foi um prazer.